estudar acerca desse conhecimento, né? Temos aí pelo menos um referencial, e ver também alguns versículos bíblicos que tratam acerca dos locais que serão estudados aqui na nossa matéria, tá certo? Então vamos enfatizar agora a geografia no aspecto físico. Em outros momentos a gente vai falar sobre o aspecto político, mas agora vamos enfatizar aspectos físicos, tá certo? Da terra de Israel, principalmente, alguma coisa sobre os povos que estão em volta, que participam também do contexto bíblico, mas principalmente acerca da terra de Israel. Então, no primeiro momento, vamos ler aqui o texto do pastor Expedito Marinho, que ele colocou aqui na sua apostila de Geografia Bíblica da Escola de Teologia CETAD, Seminário de Educação Teológica da Assembleia de Deus, na página de número 45, página 45, que diz: a Bíblia existe para nos contar a história da revelação de Deus aos homens em vários períodos, e o povo que Deus escolheu para desempenhar esse papel foi a nação de Israel. Deus não escolheu uma grande nação altamente civilizada para expressar a sua vontade ao mundo, mas um povo pequeno e sem grande valor no sentido comparativo entre o poderio bélico, o poderio financeiro, tá certo? A densidade demográfica de Israel em relação às outras nações, como por exemplo os grandes impérios da época, né, contemporâneos ao Israel antigo, quando ele foi chamado. Já havia a milenar nação egípcia, né, com diversas dinastias que já haviam se sucedido na terra, que já haviam alcançado um grande poderio, empreendido grandes obras, construído aí um conhecimento vastíssimo, profundo. Havia já os sumerianos que haviam trazido a escrita aí à humanidade, e haviam sido sucedidos pelos acadianos, certo? Pelos povos semíticos que emigraram para aquela região. Então haviam grandes povos já, os hititas também na região norte, que foi somente posteriormente descoberto aí pela ciência da arqueologia, mas que eram contemporâneos também desses povos antigos, e eram grandes nações, eram superpotências. Todavia Deus escolheu um pequeno povo para mostrar o seu poderio, porque por meio desse pequeno povo Deus mostra quão grande, quão forte é a sua mão e quão grande é a sua capacidade de proteger, de guardar, de fazer com que esse povo se estabeleça na terra, seja um povo referencial, representativo em relação àquilo que é a vontade de Deus para as nações. Então com isso, Deus mostra para todos os povos, conforme o salmista mesmo diz, de que adianta guardar a cidade se Deus não está com ela, né? Se Deus não a protege, se Deus não garante aí a sua existência. Então em vão vigiam os sentinelas, em vão, tudo torna-se vão se Deus não estiver com elas, se Deus não for de fato o seu Deus e abençoar este povo, essa nação, essa cidade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, assim diz a palavra. E isso tinha que ser representativo na nação de Israel. Israel representava isso para as demais nações. Veja só, o lugar que Deus escolheu para colocar esse povo também não foi um lugar grande, não foi um lugar de muita extensão territorial, também não foi um lugar grande, mas grandes coisas Deus fez neste lugar. E aí onde se torna uma observação importante. Não é que o lugar fosse grande, não é que o lugar fosse extraordinário. O lugar era bastante comum, bastante simples. Na verdade era uma rota de passagem, né? Não era um lugar que oferecesse aí grandes perspectivas. Mas quando Deus está na vida desse povo, esse povo está fiel ao seu Deus, e Deus está abençoando aquele lugar, o lugar torna-se próspero, o lugar torna-se maravilhoso. Enquanto outras nações, até habitando em lugares privilegiados, podem não ter alcançado a mesma alegria, a mesma felicidade, a mesma abastança alcançada por Israel no tempo em que foi fiel ao seu Deus, no tempo em que foi fiel à sua palavra. E aí a bênção de Deus faz toda a diferença. Deus fez neste lugar o ponto, não foi um grande lugar, mas grandes coisas fez Deus neste lugar, a ponto de impressionar o mundo todo, nos legando conhecimentos extraordinários. Mas porque Deus escolheu a terra de Israel para seu povo escolhido,
Canaã era terra de passagem, pequena e sem importância. Jerusalém, capital nacional, era centro comercial de terceira categoria no mundo, que na época já continha algumas grandes cidades. Mas o fato de Israel ser mais corredor de passagem que lugar de fixação fez dele lugar ideal para a difusão de ideias ou revelações novas. Estava localizado entre dois grandes centros culturais do mundo antigo, o Egito e a Mesopotâmia. Tá certo? E acrescenta-se aí os hititas ao norte, na região que hoje é a Turquia, né? Que é chamada de Anatólia. Era território pelo qual passava muita gente seguindo as grandes rotas comerciais. Essa terra oferecia ainda ambiente apropriado para aprender lições sobre Deus, sobre o Deus Criador e Providente. A terra dependia de Deus, que lhe mandava as chuvas de importância vital e mantinha distantes os gafanhotos e a fome. Ou seja, a bênção de Deus sobre o povo, que reflete aí na bênção sobre a terra. Então a fidelidade do povo a Deus é a garantia da sua bênção, e a sua bênção traz prosperidade àqueles que são fiéis a Ele. E a terra não tardou a desfazer qualquer loucura ou cobiça da parte do povo que a ocupou. A erosão do solo, a perda das árvores e arbustos, os poços que secavam, os campos que se tornavam estéreis, tudo servia para mostrar que algo não estava bem entre o povo, numa terra onde se punha a correr leite e mel, onde a perspectiva dada mediante a bênção, e isso Moisés deixou muito claro, ninguém poderia dizer que não foi avisado acerca disso. Moisés deixou isso muito claro. Se obedecerdes ao Senhor vosso Deus, bem lhe será, né? A tua terra será abençoada, as tuas malhadas serão abençoadas, a tua família será abençoada, a tua amassadeira. Todavia, se desobedecerdes, mal será, maldito será. E aí ele traz todo esse paradoxo, essa comparação entre a bênção para os que são fiéis, a maldição para os que são infiéis. Eles estavam muito bem avisados acerca disso. Essa terra oferecia esta condicional, né? Ela poderia lhes fornecer bênção se fosse abençoada por Deus mediante um ato de fidelidade do povo ao pacto, à aliança, serem fiéis exclusivamente ao Senhor Deus. Por que todo esse objetivo? Porque Israel seria uma nação referencial. É isso que nós encontramos, por exemplo, Deus falando por meio da boca de Isaías: subamos ao monte do Senhor, adoração ao Deus verdadeiro. Então, quando Isaías declara isso, é Deus dizendo: olha, eu escolhi vocês para ser isso. Agora, se todavia eles se recusam a desempenhar o papel para o qual foram escolhidos, também não receberão de Deus a bênção necessária para que vejam a terra produtiva e fazendo eles prósperos, fazendo eles povos que tenham abundância, tenham suficiência de víveres. Então, tudo isso estava vinculado a ser ou não fiel a Deus. A fidelidade traria a bênção, a infidelidade necessariamente lhes abandonaria as dificuldades da terra, a sequidão natural desta terra. Seja qual for as razões da escolha de Deus, a geografia da terra de Israel é sempre importante para a história da Bíblia. E aí vamos ver aqui um referencial bíblico acerca da escolha de Deus em relação à nação de Israel, e partimos depois para esta parte que vai tratar das nomenclaturas. A leitura referencial está em Ezequiel capítulo 20, versículo 5, que diz: e diz-lhes, assim diz o Senhor, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. O 6. Daquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, já tinha sido prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. É a glória de todas as terras porque é onde habita o povo que serve ao Deus verdadeiro, o Deus que abençoa e que sustém, que os garante, né, com a sua destra, com o seu poder. Então esta era a perspectiva para Israel, e este foi o ato pelo qual Deus escolheu Israel para ser uma nação representativa para todos os povos, para que eles olhassem para Israel e vissem o que é servir ao Deus verdadeiro. Sabemos que infelizmente Israel cometeu muitos deslizes ao longo da história, mas ainda hoje é sim o povo de Deus, e ainda há sim muitos que
servem, muitos que acreditam, muitos que buscam ao Deus verdadeiro, né? Infelizmente, muitos são também aqueles que não têm compreendido acerca da verdade, da revelação do Filho de Deus, né? Do seu Messias enviado. Mas, como Paulo, nós oramos para que todos venham a compreender essa verdade e possam também desfrutar dessa bênção, tá certo? Então, no próximo vídeo, tratando acerca das nomenclaturas e o porquê, quais são os conceitos que são transmitidos por meio de cada nomenclatura aplicada aí à terra de Israel. Limita-se ao norte com a Síria, a antiga Fenícia, o que hoje é o Líbano, né? A leste com as partes da Síria e partes da Arábia, deserto arábico, ao sul com a Arábia e ao oeste com o mar Mediterrâneo. Esses são os limites médios, com exceção do mar e do deserto, que são imutáveis. Ou seja, aqueles que têm prevalecido no decorrer da história política, com certas modificações no decorrer da história, resultantes em perdas e ganhos em batalhas com as nações ao arredor. Então temos aí os limites naturais do mar Mediterrâneo e dos desertos, né? E os outros limites são divisões, limites que vão com certeza vão ser modificados ao longo do tempo. Com as guerras que são travadas, com povos que deixam de existir, com outros povos que são modificados. Por isso que vimos na antiguidade, ó, acima, fenícios. Aqui os arameus, né? Os amonitas, moabitas, edomitas, tá certo? Filisteus, isso para os povos da antiguidade. Na modernidade, temos aqui o Estado de Israel, da atualidade, né? Israel, como já disse, não ocupa toda a extensão territorial que ocupou na antiguidade, né? Mas por meio de muitas batalhas conseguiu então fixar-se nesse território. Tem aqui, praticamente dentro do seu território, né, a Cisjordânia, né, que é um país que está aí nessa mescla, né, entre faixa de Gaza e Cisjordânia e habitações dos chamados palestinos, né, aqueles povos que eles denominam palestinos, que dividem a capital com Israel. Então Jerusalém é dividida entre os palestinos e os judeus, tá ok? Essa capital é colocada como a capital desses dois povos. Na atualidade, inclusive, os Estados Unidos fixou sua representação diplomática em Jerusalém, dando então o seu voto de que Jerusalém é a capital dos judeus, causando aí grande revolta, mas uma revolta injustificada, uma vez que Jerusalém conforme todos os textos e as evidências arqueológicas, é sim a capital dos judeus, e os judeus são os proprietários, o povo natural desta terra, sendo então os palestinos povos descendentes de povos que vieram posteriormente, povos que vieram habitar a terra somente depois, e que na atualidade certamente mais correto é entrar num acordo para que possam coexistir, né? O certo é entrar num acordo para que possam coexistir, mas isso é cada vez mais difícil. Então temos aí Cisjordânia, Jordânia, Síria, Líbano ao norte. Veja, aqui era Fenícia na antiguidade, aqui chama-se Líbano agora. Faixa de Gaza, na antiga região onde era habitada pelos filisteus, né? E aqui a região do Sinai é atualmente possessão egípcia, né? Então o Egito fazendo divisão aí com Israel na sua área sul, tá ok? Então temos os limites antigos e os limites modernos. Passando já para a questão da estrutura da terra, tem um texto referencial aí, mas vocês podem fazer leitura no PDF, um texto bastante extenso, que está em Números 34, do versículo 2 ao 15, fazendo aí Moisés dando uma descrição acerca dos limites da terra, tá certo? Os limites da terra. Então, a estrutura de Israel, a maior parte da história da Bíblia desenvolveu-se em área muito pequena, situada na extremidade oriental do mar Mediterrâneo, nos estreitos territórios costeiros que se estendem entre o mar e os vastos desertos arábicos. Os dois mundos do mar e do deserto são separados pelo fértil crescente. Como já vimos, este é o nome dado a um cinturão de territórios bem irrigados, que se estende desde o Egito no sul, com sua civilização baseada nas inundações do Nilo, passando por uma área de chuvas naturais na costa mediterrânea oriental, até as terras férteis e ricas de água da Mesopotâmia, com seus dois grandes rios, Tigres e Eufrates.
Esse semicírculo constitui a área de atração no Oriente Médio e sempre despertou o interesse de povos do deserto ao sul e das montanhas ao norte. Por isso foi tantas vezes invadido, devastado, tão numerosas vezes trocou de mãos no curso da história. Então temos aí o território de Israel, no qual Deus desenvolveu esta grande história dos acontecimentos. E eu coloquei aí esse mapa somente para nós termos uma noção. Quando falamos acerca de uma pequena terra, né, um tamanho diminuto, precisamos aí de algo que nos torne comparativo, né? Então pegamos aí a extensão territorial do nosso país, do Brasil, e colocamos aí, na verdade foi uma imagem cedida, já havia colocado essa comparação, então apenas está sendo aproveitada aqui, a extensão territorial de Israel em relação ao Brasil, tá certo? A extensão territorial de Israel em relação ao Brasil. Então o Brasil na América do Sul, o Brasil em relação a Israel, com relação ao globo terrestre, né? América do Sul, Ásia, tá ok? Oriente Médio. Então Israel está aqui, o Brasil está aqui. Extensão territorial de Israel em relação à extensão territorial do Brasil. Comparando mais especificamente a área de São Paulo, tá certo? Onde estamos agora, com a área total aí de Israel. E mais alguns dados de comparação. Israel pode ser comparado, por exemplo, ao estado do Sergipe em extensão territorial. Depois do Distrito Federal, o Sergipe é a menor região, o menor estado, né? Então o Distrito Federal, na verdade, é um distrito, né? O distrito da capital federal do país. E Sergipe é um estado, então Sergipe de pequena extensão territorial, comparativamente a um país, tá certo? Ao país de Israel, está comparado à extensão territorial ao Sergipe. Sergipe tem 21.915 km², Israel tem 20.770 km². O estado de Sergipe foi apontado como sendo o segundo maior rendimento nominal domiciliar mensal per capita do Nordeste, totalizando R$ 758. A média também é superior à referente à região Nordeste como um todo, que é de R$ 663,77 em 2013. Então comparamos aí extensões territoriais. Sergipe é maior do que Israel em extensão territorial. Aí a gente aproveitou para comparar também a renda per capita entre Sergipe e Israel. Então, você vê, mesmo com uma diminuta faixa de terra, né, com pequena faixa de terra ocupada por esse estado, mas por causa do grande desenvolvimento tecnológico das atividades que são desempenhadas ali, que são desenvolvidas ali, há uma diferença extraordinária na questão da renda per capita. Estado de Israel, renda per capita anual, 32.300 dólares, tá certo? 32.300 dólares per capita, né? Então a renda total dividida por pessoas. Então temos aí a renda per capita. Agora na questão da distância entre Guarulhos, São Paulo, aeroporto de Guarulhos, e Israel. A distância em linha reta, rota aérea entre Guarulhos, São Paulo, Brasil e o centro de Israel é 10.564 km, 10.564 km a distância, ou 6.564 milhas, ou ainda 10.564 milhas marítimas de São Paulo, no Brasil, até Israel. Então é somente para a gente ver aí essas comparações, tá ok? Aí temos esta imagem, que ela ilustra de uma forma muito clara o relevo agora, a superfície. A superfície da Palestina variou muito no decorrer da sua história, às vezes sendo maior e às vezes sendo menor. Essas mudanças ocorriam de acordo com os seus moradores ganhavam, de acordo com o que os seus moradores ganhavam ou perdiam de terras para as nações vizinhas. A sua maior glória se deu nos tempos do reinado de Davi e Salomão. Na verdade, os israelitas só possuíam todas as terras que Deus prometeu a Abraão nos tempos do reinado de Davi. E isso só ocorreu porque Davi creu nas promessas de Deus e não se intimidou perante seus inimigos. Entretanto, em termos médios, podemos dizer que sua superfície é de cerca de 30.000 km², sendo o seu comprimento em direção ao norte para o sul de aproximadamente 250 km, largura média 120 km. Embora não sendo a Palestina uma terra de grande extensão, foi ali que Deus achou por bem colocar o seu povo escolhido. E temos algumas medidas aí com relação à extensão territorial.
E agora passamos para a topografia. O termo topografia significa literalmente descrição de um lugar ou de uma região. Essa palavra é formada por dois termos gregos, topos, região, e graphen, descrever. Essa ciência se ocupa de descrever geometricamente uma determinada porção da superfície da Terra. Geograficamente falando, a Palestina pode ser dividida em 4 seções: planícies da costa do Mediterrâneo, conforme você pode ver aqui na imagem, que temos o Mediterrâneo, e as planícies da costa do Mediterrâneo de Israel. Região montanhosa central, tá certo? Que vem desde aqui do norte, Monte Hermon, né? Próximo ao Monte Hermon aqui, descendo pela Galileia, terra de Efraim, Judá, tá certo? Indo até o Negev. Então a parte montanhosa central, tá ok? Parte montanhosa central. Vale do Jordão. Aqui temos o Monte Hermon, que é um monte que tem neve, tá ok? Neve de altura, né, em consequência da altitude. Temos aqui Lago de Meron, aqui Lago de Meron, tá ok? As águas do Lago de Meron desembocam no Mar da Galileia, que na verdade também é um lago, tá ok? É apenas dado esse nome, mas é um lago também, né? Temos aí Galileia, e aqui vem o Rio Jordão, e aqui o Vale do Jordão, então, né? O Jordão e o Vale do Jordão, que vão estar bem exemplificado aqui nessa imagem, que desemboca no Mar Morto. E aí vamos ver, inclusive, algumas distâncias aí, algumas descrições topográficas acerca da situação do Mar Morto. O Mar Morto está abaixo do nível do mar. O Mar Morto está a 1000 quilômetros, 1000 metros. Está a 1000 metros abaixo de Jerusalém. Tá certo? Está a 1000 metros abaixo de Jerusalém. Vamos ver aqui algumas descrições que são dadas acerca da terra montanhosa, geologia, depressão. Vamos ver aqui acerca da geologia primeiramente. Acerca da geologia. A superfície, tá certo? Então temos aquela imagem, né, que nos passou a topografia, e aqui temos uma foto tirada de satélite que mostra aí a superfície. Temos aqui o Mar Vermelho, tá certo? O Egito, o Sinai, né? Deserto do Sinai, ocupando toda essa região aqui. O Monte Sinai está abaixo, tá certo? O Monte Horebe, né? O Sinai está abaixo. Aqui outro braço do Mar Vermelho, se divide em 2 braços, um por ali e outro para cá, tá ok? Então aqui embaixo temos o Negev, esse é o deserto do Negev, e aqui sobe, por essa depressão, essa fenda, né? Temos essa fenda aqui, que vai até a região do Mar Morto, e aqui já entra agora pelas montanhas da Judéia, seguindo ao norte. É a planície do Mar Mediterrâneo, e aqui a planície do Rio Jordão. Okay? Então temos aqui uma visão uma visão capturada de satélite, mostrando toda a extensão territorial aí ocupada por Israel na atualidade, tá certo? Temos aí a superfície de Israel. Partimos agora para a geologia, tá certo? Ainda outra imagem sobre topografia, veja só, interessante aí o desenho topográfico, né? Que Moab, tá? Monte Nebo, a depressão que vai até o Rio Jordão, Vale do Jordão. Aí temos outra subida aqui para as cadeias de montanhas de Judá, da Judéia, né? E também as cadeias de montanha do norte. Então temos essa representação aqui, e os vales que descem até a planície costeira do Mar Mediterrâneo, né? Então temos esta topografia aqui para a terra de Israel. E aqui outra representação que mostra a cadeia de montanhas, tá certo? De Judá, a cidade de Jerusalém, e a distância de Jerusalém para o Mar Morto, a distância de Jerusalém para o Mar Morto. E aqui apenas uma figura ilustrativa para a gente ver como são qualificadas essas regiões geograficamente, essas regiões topográficas, né? Isso aqui é uma planície, veja, parte baixa, costeira, aos rios, tá certo? Isso aqui é uma planície. Isso aqui é um planalto, veja aqui, ó, a altitude, tá certo? O elevamento da terra, e acima desse elevamento da terra temos a parte plana em cima. Então temos aqui a parte plana embaixo, planície, a parte plana em cima, tá certo? O planalto. São Paulo, por exemplo, está no planalto, tá ok? Nós temos que descer para Santos, por exemplo, né? Para Santos, para Praia Grande, por aí vai, né? Onde você tiver apartamento. Então temos aí planalto. Temos aqui um vale, veja como é caracterizado o vale, ó. Temos aqui altitudes em volta dele,
colinas, montanhas, serras, planaltos, né? E aqui um vale. A depressão, que é a descida subsequente aqui ao planalto. Isso aqui é a depressão, certo? O vale, a serra, tá, ok? Que está na subida aí dos montes, a serra. As cordilheiras, que é uma cadeia de montanhas, uma cordilheira, ok? E aqui é uma montanha de fato, né? Com a sua altitude e a sua neve, em decorrência do frio de altitude, tá certo? Aqui é a colina, pequena elevação. Aqui temos uma montanha e aqui temos uma colina. Então temos aí as descrições topográficas, né, empregadas para se descrever as regiões. Topografia. A geologia de Israel, conforme apresentado aí no quadro, dividido em 4 regiões geográficas, 3 faixas paralelas e uma grande área árida, tem em sua planície costeira do Mediterrâneo os sítios mais férteis, que avançam em um total de 40 quilômetros para o interior do país. A nordeste nascem suas cadeias de montanhas, onde localiza-se ainda o Planalto de Golã, formado por rochas de basalto, resultantes de erupções vulcânicas que beiram o Vale de Hula. Seguindo a cadeia rochosa, localizam-se as montanhas da Galileia, compostas de rocha calcária branca e dolomita, que atingem até 1.200 metros de altura. Acompanhando as cadeias montanhosas, seguem córregos que mantêm a região verde. Chamam de córregos, na verdade, porque são rios temporários. São rios que não resistem ao período do verão. Eles estão presentes somente na época chuvosa. Mantém a região verde por todo o ano. Entre as montanhas da Galileia e da Samaria encontra-se o Vale de Jezreel, ou Esdraelon, dita a região mais agrícola de Israel. Seguindo a cadeia rochosa para o sul, segue-se o Negev, que compõe quase a metade do território. Quase a metade do território de Israel é um deserto. Um deserto dentro de Israel, não um deserto arábico, que está a oeste. Que está a leste, perdão. A leste e a sul, né? Mas sim dentro de Israel, o Negev, na qual está por exemplo a cidade de Cades Barneia, que compõe quase a metade do território. Adiante, esta área torna-se mais árida, composta de planícies de arenito, encumes de pedras, crateras, platôs, montanhas ainda mais altas, e três crateras, trava-língua ainda, 3 crateras erosivas, cuja maior mede 35 km de comprimento, de clima seco, próximo a Liat, ao sul de Israel, e ao Mar Vermelho. A passagem apresenta agudas elevações compostas por compostas por granito cinza e vermelho e arenito. A oriente percebe-se a fenda sírio-africana, divisora da crosta terrestre. Ao contrário do sul semiárido, o oriente é a sua área setentrional e fértil, além de ser atravessada de norte a sul pelo Rio Jordão, que possui um total de 300 quilômetros. Esse rio, nascido de neves do Monte Hermon, extremo norte, derretidos no verão, atravessa o Vale de Ula e o Mar da Galileia, o Vale de Ula próximo ao Lago de Meron. O maior reservatório, Mar da Galileia, maior reservatório de água potável do país, situado entre as montanhas e o Planalto de Golã. E desemboca no Mar Morto, o ponto mais baixo da superfície terrestre. Tá certo? O ponto mais baixo da superfície terrestre. Não é o ponto mais baixo da Terra. O ponto mais baixo da Terra são as fossas marianas, ok? Mas é o ponto mais baixo da superfície terrestre. As fossas marianas estão abaixo do nível do mar, estão dentro do oceano, né? Dentro do oceano há essas fossas marítimas. Agora o Mar Morto está na superfície, mas é a parte mais baixa da superfície terrestre. Mesmo cheio durante as estações das chuvas, o Rio Jordão é raso e estreito, com profundidade máxima de 5,20 metros e largura máxima de 18,30 metros. Ao sul do Mar Morto encontra-se o Aravá, certo? Chamado Savana de Israel, que se estende até o Golfo de clima subtropical e águas profundas com recifes de corais e uma variada fauna marinha. Informações obtidas na Wikipédia, ok? Informações obtidas na Wikipédia.
Então passamos aí por esta imagem que ilustra o calendário das chuvas em Israel, tá certo? Ilustra o calendário das chuvas em Israel e traz também a imagem do calendário de Gezer, que é uma importante descoberta arqueológica, de Israel. Temos alguns textos referenciais aí que é só você dar uma olhada no PDF. Ok? Então temos aí, por exemplo, Deuteronômio 11:13, dentre outros textos aí que falam acerca da fartura, da prosperidade de Israel. E aí temos o calendário, tá certo? O calendário de Israel, com as descrições aqui são os meses, os nossos meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aqui entre um mês e o outro está o mês adotado em Israel. O mês de Israel começa, por exemplo, no meio de janeiro começa Sabat, que é o mês 11 deles. No meio de janeiro começa Sabat, que é o mês 11 deles, vai até o meio de fevereiro. Aí no meio de fevereiro começa Adar, que é o mês 12 deles. Então o ano novo deles é por aqui, ó. Entre março, no meio de março, nosso meio de março é final de Adar, que é o mês 12 deles. Aí começa Nissan. Então o ano novo deles é no meio de março, Nissan. Então só para dar um exemplo aí de como é o calendário de Israel. E aí temos as épocas, né? As épocas de acordo com esse calendário. A primavera em Tabete, a colheita dos figos em Sabat, tâmaras, né? Acerca das... Deixa eu ver aqui, tá difícil de ler, tá? Não, chuvas. Aqui as chuvas temporãs, aqui é chamada chuvas temporãs, veja. E aqui as festas ligadas a estas épocas. Então na época das chuvas temporãs, no mês de Adar, entre fevereiro e março, temos o Purim, festa do Purim. Temos aqui depois chuvas temporãs, colheita de cevada. Chuvas temporãs, colheita de cevada. É a época da Páscoa. Depois vem a época dos pães asmos. Depois vem a época das primícias, localizadas nesse mês aqui. Colheita geral, ok? Depois vem vinicultura, festa de Pentecostes. Veja aqui a época da festa de Pentecostes. E por aí vai, né? Só para a gente ter um entendimento acerca do calendário adotado de Israel, as festas vinculadas a eles e o tempo, né? Tempo da agricultura. A agricultura certamente é fundamental em Israel e o controle sobre ela tinha que ser de uma forma muito aprimorada, né? Muito aprimorada, porque eles tinham pouca extensão territorial para realizar essa agricultura de modo que tornasse ela suficiente para o povo. Então tinham que lidar de uma forma muito aprimorada com isso. É tão verdade isso que desde muito cedo na história eles começaram a desenvolver já esses aspectos da sua agricultura. Tanto que esse achado arqueológico aqui mostra o quanto era importante, o quanto isso era fundamental para eles. Isso aqui é chamado calendário de Gezer. Essa imagem ficou meio apertada aqui, mas no PDF você vai ter ela um pouco melhor. Então temos aqui eles colocaram numa imagem mais fácil de visualizar. Esse aqui é o antigo alfabeto hebraico, tá? É o alfabeto hebraico arcaico. Esse aqui é o alfabeto hebraico arcaico, tá? Que vai desenvolver até chegar no hebraico moderno e o hebraico massorético, que inclui os sinais diacríticos. Okay? Então isso aqui é o antigo calendário de Gezer. Esse artefato aqui é de pelo menos 925 a.C. Tá certo? Quase 1000 anos antes de Cristo, o calendário de Gezer. Tá ok? Importantíssimo, interessantíssimo. O próximo vídeo vamos falar acerca de planícies, tá ok? Planícies que compõem a terra de Israel.